Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou o Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo, e também sou professor de teologia, tendo a teologia como minha principal formação. E eu fico muito feliz que você esteja aqui acompanhando meus vídeos, agradeço àqueles que já estão inscritos, continue conosco, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E você que está passando pela primeira vez no canal, peço que você se inscreva nesse canal. Sua inscrição aqui é muito importante. E que você também não esqueça de dar um joia, tá? Isso valoriza o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E também dê um like aí, né? E também compartilhe com alguém. Isso ajuda a levar essa informação até maior número de pessoas, tá? E se você acredita que os conteúdos aqui podem trazer informação, podem trazer, abrir leques para discussão, porque é isso que é o propósito, né, da reflexão. O propósito da reflexão é também levar aberturas para diálogo, discussões, debate. Isso também é importante, né, que você possa também, em alguns momentos, se sentir edificado aqui com os nossos vídeos. Lembrando vocês que o assunto aqui é teologia, mas é também um canal onde nós falamos de diversas áreas da vida, né, do cotidiano, sempre com um viés bíblico, teológico, evangélico, tá? Numa cosmovisão cristã. Essa é a proposta da degustação teológica. E já o nome diz tudo, é degustação, porque você deve se aprofundar depois nos temas propostos aqui, ok? Não tenho a última palavra, não sou o senhor da razão, mas aqui coloco a minha opinião e que de alguma forma ela possa levar você a refletir, beleza? Pessoal, para longe de achar que a gente não deve nunca falar sobre política, blá blá, isso aí, irmãos, olha, desculpa, é um pensamento ultrapassado, ignorante, que deve ser combatido, tá? A política não deve estar dentro da igreja no sentido do púlpito, tá? Sou contra pessoas que levam políticos para falar no púlpito da igreja, né? Sou contra pastores ou igrejas que levam políticos para discursar nos púlpitos da igreja em lugar de culto, tá? Em hora de culto, em momento de culto. Então, eu sou absolutamente contra isso, tá? Também sou contra eventos que fazem sendo uma espécie de abertura, né, para inserir propaganda política. Então, eu quero dizer que, nesse sentido, nós não devemos praticar estas coisas misturando, né, o culto que é a Deus com o espaço para a política. Porém, queridos, em outros momentos, fora do culto, sim, todos devem exercer a cidadania, porque isso é bom para a nossa democracia, para o nosso país, tá certo? E a igreja não está isenta da sociedade, ela não está fora da sociedade, tá? Ela está presente. Então, sim, assuntos políticos interessam a igreja. Quem falar o contrário é me perdoe, é um ignorante, tá? Se falar o contrário disso, é um ignorante, ok? Bom, mas vamos lá. A igreja não deve ser serva da política, mas também não deve trabalhar para a política, tá? De modo algum. Mas a igreja deve sim levar a consciência para os seus membros, tá? De modo que os membros da igreja sejam bem informados e tenham uma consciência também cidadã e política, porque vivemos neste mundo, tá bom? E aí a gente vai votar, a gente vai discutir e atuar, né, nos setores públicos de acordo com a nossa consciência cristã, beleza? Bom, agora, vamos lá, pessoal. Não existe lado perfeito. Esquerda, o lado da esquerda é bonitinho, é perfeita. Não existe. Tá? Falando politicamente falando. Porque nós estamos falando de um mundo onde os seres humanos, debaixo do pecado, que todos são pecadores, ainda mais os que não têm um contato íntimo com Deus, pior ainda, né? Se os que andam em igreja, se aqueles que buscam a Deus já falham, imagina quem não tem contato com Deus, imagina. Bom, sem generalizar, tá? Mas homens e mulheres são falhos, certo? Então, assim, a gente não vai esperar uma política perfeita, limpa, de modo nenhum, tá? Então, nem esquerda, nem direita, nem a direita serão perfeitos. Já começo dizendo isso aqui, tá? Por isso que a gente aguarda a volta, o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo, que irá inaugurar o seu reino. E aí sim, nós teremos justiça, paz, dignidade, realmente, para sempre. Então é essa esperança maior e a proclamação do Evangelho.
né, que o cristão apresenta ao mundo. E por isso que devemos chamar as pessoas ao arrependimento, para não ficarem fora desse reino do nosso Senhor. Tá bom? Então, eu quero já começar deixando isso claro aqui. Aliás, peço que você fique até o final do vídeo. Fica até o final do vídeo. O que eu vou falar aqui é importante. É importante, não importa se você é de direita ou se você é de esquerda. Você faz um esforço aí, por favor, e fica aqui. Até o final. Você duvida que o nosso país pode chegar a um sistema com ditadura, regime de ditadura, numa roupagem do socialismo ou comunismo, nos moldes de Venezuela, Nicarágua e Cuba? Você duvida? Querido, eu vi gente rindo de mim quando eu comentei isso. Acadêmicos, os caras intelectuais. Olha, em nome do... eu quero lutar contra os Estados Unidos. Eu quero lutar contra os impérios. Os impérios, ok, eu concordo. Eu acho que a gente deve trabalhar sim para a gente valorizar, né, a vida do brasileiro, o Brasil se tornar uma potência. Mas não é dessa forma. A gente precisa trabalhar o quê? Investir em educação. E não é educação ideológica, militante, para a implantação de socialismo, comunismo no país. Certo? E de pautas LGBT, que mais? Outras pautas aí, seja o que for. Essas coisas são secundárias, perto daquilo que é mais urgente do que nos une. Ok? A gente tem que focar nisso. A gente precisa preparar melhor os nossos universitários, engenheiros, desenvolver mentes brilhantes. Isso, e com investimento pesado para que a gente possa o quê? Construir uma empresa forte, uma indústria forte, uma engenharia forte. Eu estou falando agora, a gente entrar na competição mundial por tecnologia. Porque é a era da tecnologia, a gente criar aqui, desenvolver aqui. E isso é possível. Se pararem de roubar o dinheiro público, de desviar a verba, de levar a sério, de diminuir os gastos com o Estado, isso pode acontecer. Com parcerias, com iniciativas privadas, pode acontecer, queridos. É só querer. Mas não é o interesse de quando a galera chega lá no poder, esse interesse desaparece. E a gente continua na mesma. Então, é assim que a gente vai conseguir fazer o Brasil se tornar uma potência mundial mesmo. É com investimento aqui dentro, não é ficar brigando com o Donald Trump, gente. Não é ficar detonando, para os países imperialistas. Não, a gente tem que crescer aqui dentro como país, fazendo boas parcerias, inclusive com os Estados Unidos. Porque o dólar, querendo ou não, é a moeda mais forte do mundo. E não temos como mudar isso, pessoal. Pelo menos não agora, mas vamos trabalhar aí para focar num país que cresce, que desenvolve, não só educação. Vamos investir em segurança. Para a gente atrair turistas que venham para o país, dizendo que o país é um lugar seguro, para as pessoas poderem aqui andar, os comerciantes não terem medo de abrir mais comércios na rua porque não serão assaltados, pessoas andarem para lá e para cá, entendeu? Tranquilamente. Precisamos de um parlamento sério que mude as leis, endureçam as penas. Aí vem a esquerda. Pelo amor de Deus, vai ter gente entrando no meu vídeo aqui me xingando, às vezes acontece, né? Dizendo, não é verdade. Gente, vocês são enganados por aqueles que vocês acreditam. Faça uma pesquisa. Todas as vezes que tentaram endurecer as penas contra gente ruim mesmo, contra bandidagem, sabe o que a galera da esquerda fez? PSOL e outros partidos, PT e outros partidos, sabe o que essa turma faz? Eles reúnem um grupo forte lá, né? Levanta lá, pesa em cima dos direitos humanos, e aí, pessoal, eles vão lá e essas leis simplesmente não passam. Entendeu? Então a esquerda, ela tem trabalhado o quê? Em favor do povo ou em favor do crime? Quer fazer o país crescer? Endureçam as penas. Não, é que tudo isso são vítimas da sociedade. Que vítima da sociedade o quê? Que vítima o quê? Vocês lutaram para tirar educação moral e cívica das escolas. Matérias que falavam de respeito, educação, compromisso, cidadania, moral, ética. Vocês tiraram, a esquerda lutou para tirar isso aí. E já vou falar do socialismo. O caos é estabelecido para que o socialismo reine. É uma estratégia. Uma estratégia comunista. Você desestabiliza o que está estabelecido
para poder implantar uma outra forma de sistema. Para você criar um sistema novo de governo, você enfraquece o anterior. E é isso que a esquerda vem fazendo faz tempo. O que nós chamamos de marxismo cultural e outros nomes. Vai ter gente vindo reclamar aqui que eu não estou falando coisa com coisa. Não tem problema. Se você conseguir me ouvir, deixa os idiotas de plantão falar mal aqui. Mas se você acredita que pode ter sentido no que eu estou falando, independente se você é de esquerda ou de direita, salve o seu país, salve o futuro do teu filho. Acorda, não deixa isso aqui virar uma Cuba, uma Venezuela, um país na mão do crime, do narcotráfico. Já ouviu falar de países de Estado ligado ao tráfico? Narco-Estado? Pois é. Outra coisa, você endurecer pena contra os criminosos. Roubou, 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia sem direito à redução de pena, sem saidinha. Pena, 10 anos no chilindró, mano, 10 anos. E não é porque roubou, cara, com mão armada, com faca ou revólver, porque isso traz um trauma enorme na vida de quem passa pelo assalto, de quem sofre o assalto. As pessoas andam com medo na rua. O brasileiro é sempre prejudicado, compra um celular, e você que é da esquerda sabe o que eu tô falando. Compra um celular, você não é rico, cara, você não é rico. Você não anda em berço de ouro, você pega busão, trenzão, ônibus e trem lotado para dar um duro danado, ganhar ali 1 ou 2 salários mínimos. Aí você vai lá e financia um celular que no nosso país que é caro pra caramba por conta dos impostos que são enormes. E aí você compra um celular, vem um vagabundo aí e rouba você e ele diz, eu sou vítima da sociedade. E você é vítima do quê, querido? Só tem um jeito de mudar esse país, quando os bandidos perceberem que não é um bom negócio roubar, cara, dinheiro fácil. Os caras vão pegar uma carteira de trabalho e procurar trampo. E vão trabalhar, e vão virar gente honesta. Enquanto as leis forem frouxas, nós vamos continuar nessa coisa. E quem pode mudar isso? O parlamento. Quando nós temos um país com segurança nas ruas, isso atrai gente para investir em negócios, abrem lojas, abrem empresas. Pessoas vão ali naquele local sem medo, estacionam seus carros, andam ali tranquilamente, porque eles não têm mais crime, então eles estão em paz. Agora, quando tem medo do crime, querido, é um receio, tudo é um receio. Fora o investimento em turismo, que é um outro problema. Quando há criminalidade. Outra coisa que a gente precisa ter é investir pesado em saúde. O governo, se eu não me engano, tem arrecadado trilhões. Trilhões, e o Lula ainda acha que é pouco. O Lula não, ele é insaciável. Para onde vai esse dinheiro, senhor Lula? O que você está fazendo com essa grana? Está pagando os amigos? Está investindo em dinheiro no Centrão para poder fazer alguma coisa? Eu fiquei sabendo aí também que tem dado dinheiro para as ONGs. Essas ONGs com milhões de dinheiro do governo, dos cofres públicos. O que estão fazendo? Você está pagando amigos? É isso? Para onde está indo esse dinheiro? E o dinheiro nunca dá, e a dívida aumenta. O TCU está alertando, talvez a gente quebre em 2027. Olha a notícia aí. Isso aí é responsabilidade do executivo. É ele que tem a caneta e ele que tem a chave dos cofres. Não adianta ficar acusando o Centrão. O executivo tem que se posicionar. E vem aí hoje, né, em 2025, o Haddad é o ministro da Fazenda aí. Veja bem, é um programa após outro que só aumenta a taxa da gente, ninguém aguenta mais. Deram o apelido do Haddad de Taxade. Será que você que é da esquerda pode enxergar isso? Bolsonaro, deixa o Bolsonaro em paz. Ele é um político forte, sim, para as próximas eleições. Um candidato, Mas essa é a democracia, pô. A esquerda tá fazendo só tudo errado, dando prejuízo e quer ter moral para disputar as próximas eleições e ainda ganhar. Faça-me um favor. E aí, invistam em saúde. Invistam em saúde. Tá entendendo? Poxa, não é possível que os hospitais, um país que arrecada trilhões, e a gente vai num hospital, num pronto-socorro, por mais que se construíram muitas UPAs, é verdade, nos últimos anos, não é coisa do Lula, não. É coisa que vem lá de trás, sendo feita. Em vários municípios, com o trabalho de vários prefeitos, independente de ser de esquerda e de direita, muito tem sido construído, mas precário. Tem um prédio, mas não tem funcionário suficiente, não tem equipamento suficiente.
Tem gente que vai fazer um raio-x, não tem raio-x, aí tem que pegar um ônibus e se deslocar para um hospital. Quando chega lá, tá super lotado, porque foi todo mundo para lá. E não dá conta, a pessoa fica para fazer um raio-x, às vezes fica 12 horas, 8 horas, 6 horas sentado numa cadeira esperando. Não é possível uma coisa dessa. Dinheiro público é para ser usado para o bem do país, para o bem do cidadão. O problema não é pagar taxa. O problema é pagar taxa e andar com medo de ser roubado, porque a lei não funciona para o bandido, não tem cadeia. O problema não é pagar taxa e não ter uma educação pública e ser obrigado a pagar escola particular se você quiser que seu filho vá bem. O problema não é você pagar taxa. O problema é pagar taxa e não ter um hospital ou serviço de transporte público coletivo, uma porcaria. As infraestruturas caindo aos pedaços. É isso que eu tô falando. E se esquerda e direita não tiverem senso crítico, não vai dar certo. Temos que cobrar as pessoas que nós colocamos lá. Parem de passar a mão. Não serviu, mano? Troca esse cara. Tira esse cara daí. Até quando a turma vai ficar fazendo L aí? Até isso aqui virar uma Venezuela, uma Cuba, um país arrebentado, sem dinheiro. Agora o Trump tá aí brigando com o Brasil. E não vem acusar Bolsonaro, não. O STF tá pesando na bola. O STF tá se tornando, fazendo acontecer uma ditadura, uma censura nesse país. Essa que é a realidade. A imprensa toda já tá falando. Porque até a imprensa não aguenta mais passar pano pro Lula. Porque o Lula está alinhado ao STF. O STF que tirou o Lula da cadeia. Isso é um plano, é um planejamento. Agora, deixa eu falar para você. Você não acredita que esse país pode virar um país comunista? Queridos, primeiro plano é isolar-se dos países democráticos. Parece que o Lula está fazendo isso, alinhando-se, criando aí o BRICS, né? Alinhando-se somente a países com ditadura. O BRICS é composto só por países de ditadura. Querendo brigar com os Estados Unidos com um pretexto, né? Rompendo com os Estados Unidos. E aí acusando os Estados Unidos de sanções, de taxações altíssimas, o que destrói a economia do país. É a acusação de Cuba contra os Estados Unidos. É a mesma acusação da Venezuela contra os Estados Unidos. Ou seja, é o ambiente perfeito para você implantar a sua ditadura e não sair mais do poder. Tá entendendo isso? Ao invés de negociar, você acha que se o Maduro quisesse fazer valer uma democracia no país dele, negociar com os Estados Unidos, falar, não, o dólar é bem-vindo aqui, os Estados Unidos estão bem-vindos aqui, não só os Estados Unidos, a China também, o Paraguai também, vamos fazer um negócio aí, um comércio, aliás, aqui é a América, os Estados Unidos é americano, tá aqui na América, tá do nosso lado aqui, tem a maior moeda, a moeda mais forte do mundo, faça negócio com esse país, tire a censura, tire a ditadura, faça o país crescer e prosperar. Atraia empresas. Faça o capital girar. E as pessoas terem opções de trabalho e serem felizes. Bom, agora escuta o que eu quero te dizer. Olha o plano do Lula. Primeiro, ele sempre desejou construir um socialismo aqui no Brasil. Um comunismo, um socialismo. Em 1987... Esse homem, tá? Ele já tinha esses planos. E ele é muito claro. Ele falou em 87, nós vamos construir isso a longo prazo. A longo prazo. E nós vamos a longo prazo e construindo isso. E daqui uns 30 ou 40 anos, ou talvez 50 anos, nós conseguimos trazer o socialismo ou o comunismo para o Brasil. Adaptado, lógico. Olha essa fala do Lula. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo,
A gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Você viu aí a fala do Lula? Pois é. Não é o que ele está fazendo agora? Não é que esse fulano está fazendo agora? E como é que você faz isso? Como é que você implanta isso? Primeiro, você faz de tudo para ficar no poder. Você faz de tudo para ficar no poder. Para não sair mais do poder. Você cria um mecanismo, mesmo que seja pela corrupção, ou seja, pega dinheiro e compra votos, compra pessoas, compra mídia, compra, você paga até institutos de pesquisa, certo? Você maquia a situação. Aumenta as taxas, essas taxas vão trazer, taxas que eu falo são os impostos, tá? Aumentam os impostos, e esses impostos aumentam a arrecadação, aí você pega essa arrecadação, você pega para parecer que é socialismo, né? Lógico, tem que ter essa pauta, porque é assim que o socialismo sobrevive, mas na verdade é sempre um projeto de poder de um ditador que não quer sair mais do poder. É isso que é o socialismo, é isso que é o comunismo. Em todo lugar foi assim. Essas taxas aumentam, então você pega a taxa, ou seja, os impostos, dá um pouquinho de dinheiro pro pobre, que eu quero dizer um Bolsa Família, dá uma cesta básica para os mais pobres, e os pobres são a base do governo, porque ele é o Estado que vira um paizão, que cuida dos seus filhinhos, que dá comida e alimenta o povo, o Estado, né? Ao invés de criar meios de trabalho, cria-se esses programas sociais, tá? E aí, mas isso é uma pequena fatia do bolo. Isso aí é uma pequena fatia do bolo, esse dinheirinho que vai pro serviço social. Eu não sou contra o serviço social não, tá, gente? Só que eu não sou a favor de um serviço social perpétuo para a mesma pessoa. Uma hora, essa pessoa precisa desenvolver, mudar de vida e melhorar a sua vida. Isso é dignidade do ser humano. Tá bom? Ninguém quer ficar na pobreza para sempre, pelo amor de Deus. Aí, e o governo precisa dar meios para que isso aconteça. Senão, essa pessoa vai ficar nessa situação pro resto da vida. Dependendo do governo e dando voto pro governo. Com medo que se trocar o governo, ele perde também a sua boquinha. Esse é o controle mais asqueroso, mais maldoso que existe na Terra. Você obrigar uma pessoa a te dar um voto para te manter no poder em troca de um prato de comida. Que vergonha, PT. Que vergonha. Lembrando que eu já fui da esquerda e já fui petista. Falo isso com propriedade. E eu gostaria muito que você acordasse, você que ainda é militante de carteirinha. E aí, esse é o projeto. Só que é um projeto disfarçado, em fazer bem para os pobres, nós vamos acabar com a fome, nós vamos acabar com a pobreza. É um discurso que todo mundo gosta, então é gostoso ver. A gente quer ajudar as pessoas, então a gente investe e vota num camarada desse. Só que é só uma pequena fatia do bolo. O resto do dinheiro ele faz o quê? Faz o quê? Paga a mídia para passar pano para as bobagens, distribui dinheiro pro Centrão, pro parlamento, para aprovar projetos dele, certo? E ele vai pagando pagando até meios de comunicação, não somente isso, aqueles que fazem pesquisa, né? Os institutos de pesquisa, para sempre pesquisar do jeito que ele quer. Talvez exista um ou outro instituto de pesquisa que não se contamine, tá? Mas alguns aí são suspeitos, tá? E ele também investe nessas pautas de minorias, que é para dar um enquadramento global no progressismo da sua visão esquerdista. Uma visão progressista, né, que está na moda. Então, esse é o projeto. E o resto do dinheiro é para isso, e para ele enriquecer. Isso quando não há corrupção, para tirar proveito próprio. Até hoje o pessoal não sabe como o filho do Lula, por exemplo, que era um funcionário lá do zoológico, se não me engano, se tornou empresário. Ninguém sabe até hoje, né? Mas vamos deixar quieto aí, porque não é assunto hoje. Mas acaba se corrompendo, querido. Quem deseja o eterno poder se corrompe. Não sai mais de lá. É o que o Maduro faz e que outros ditadores, o que Fidel Castro fez, não saem do poder. É o que a China faz. Eles entram no poder, não saem mais. Tá entendendo? E é assim que o PT tem estado. Você não percebeu ainda? Meu, é o terceiro mandato do Lula, cara. Desde que acabou aqui no Brasil o regime militar, a democracia ela surgiu aqui no país. Certo? Beleza?
Então, depois dos anos de 1985 para frente, depois de 1986 para frente, a gente vai ver aí uma estrutura sendo formada, certo? Num sistema democrático. Mas aí, quantos presidentes passaram de lá para cá? Meu amigo, se você pegar de 1985, 86 para cá, eu estou falando por conta da estrutura, onde a gente já tem uma estrutura no formato democrático de 86 para cá. E nós já vamos entrar em 2026, certo? E aquela fala do Lula que eu coloquei agora há pouco é de 1987. De 86 para cá, olha, nós vamos, considerando que nós já estamos chegando em 2026, tá? 86, 1986, 1996, 2006, 2016, 2026. 40 anos, de 1986 até 2026, serão 40 anos. Casa bastante com aquilo que o Lula falou, que é um projeto para 40 anos para implantar o socialismo. Parece que ele está seguindo a cartilha, hein? Parece que ele está seguindo o plano. Desses últimos 40 anos, tá? De governabilidade, dos últimos 40 anos, queridos, 20 anos é PT. 20 anos é PT. São 3 mandatos do Lula e 2 da Dilma. Tá entendendo? É um plano de se manter no poder, ou seja, desde 2002, é isso que o Lula entrou? 2002 pra cá, é quase o tempo inteiro é PT. Do ano de 2002 pra cá é PT. Com exceção de um período aí, porque a Dilma foi impeachmentada, foi impedida de continuar seu mandato, sofreu impeachment, aí o Temer assumiu por 2 anos, que é transitório, terminou o mandato, aí apareceu o Bolsonaro. O Bolsonaro teve o azar terrível de pegar uma pandemia e também não fechou a boca grande dele, falou besteira demais. E aí entrou agora o Lula de novo, que inclusive estava condenado pela justiça e foi descondenado pelos amigos do STF. Porque estão alinhados, entendeu? É um plano. Maduro fez isso. Maduro fez com que o judiciário lá no país dele tivesse poder sobre o parlamento. Lá na Venezuela. É isso que os ditadores fazem. Eles usam o judiciário, dizendo que aquilo que deve ser feito é legal, mesmo que não seja. Porque a Suprema Corte é a Suprema Corte. Então eles mandam e desmandam. Atropelam a Constituição e etc. Não deveria ser assim, né? Mas nos países onde a ditadura está sendo plantada, onde o comunismo, o socialismo está sendo inserido, é assim que acontece. Então, veja só, Lula já está... o PT é o 5º mandato do PT. Você não acha isso estranho? Que num país cheio de partidos políticos, diversidade de pensamento, os últimos, de 2002 para cá, 5 mandatos presidenciais é o PT? Você não acha estranho? É um projeto para ficar no poder, querido. Agora, com o plano de Lula, em 40 anos nós colocamos lá a ditadura, quer dizer, o comunismo, o socialismo. Tá seguindo a cartilha. Agora, olha só. O irmão dele, o Frei Chico, ele explica o que você tem que fazer. Você tem que pôr gente infiltrada na educação, no judiciário, em todas as áreas. Militantes. Olha aí o que o Frei Chico fala. Ele explica pra gente como que é dado esse golpe aí. Não é que o PT ou qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar, com o pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, procurador, é essas coisas. E dentro dos militares também. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. Por exemplo, vamos pegar a questão militar brasileira. A gente fica, eu sou saudosista. Eu lembro no meu tempo de jovem, tinha militar nacionalista. Era gostoso ter os caras apoiando a independência brasileira, o caraca. Mas depois disso, nós nunca mexemos na estrutura de formação dos militares. Olha a formação deles, acadêmica. Eles, os Estados Unidos é Deus para ele. Eu até já escutei de pessoas, em alguma roda que a gente conversa, de que o Brasil tinha que se desfazer do exército. Não precisamos do exército mesmo, não. Para quê? Para que serve a Força Armada? Eu defendo um regime
que um dia não vai ter força armada, não vai ter nada. Agora, esse é um sonho para milhares de anos para frente, porque o chamado comunismo, ele não existe, não vai existir com facilidade, ele existe um setor tribal, algumas tribos indígenas que não tem chefe, e a produção é lá entre eles e tal, né? Podemos chegar a essa sociedade sonhada, nessa utopia, é muito difícil chegar lá, mas melhorando ela, a sociedade, nós podemos melhorar. Eu acho que pode. Então você tem que ter essas pessoas que se convençam disso. Nós não podemos ter um pessoal altamente conservador, estúpido, ignorante, que não... Você viu como que é? É desse jeito. Então quando a gente fala que um juiz está trabalhando para essa visão esquerdista, quando você fala que um militar está sendo colocado lá estrategicamente para ficar a favor do governo, para conter as massas, se for necessário, que é o que o Maduro faz, é o que o Fidel Castro fez, é o que o Ortega em Nicarágua faz, que a China faz, que todo país de comunismo faz. Não dá pra você falar que eu tô mentindo, não dá pra você vir aqui, querer xingar aqui, vomitar aqui seu ódio, seu discurso de ódio contra mim, se é a verdade que eu tô falando. Não é desse jeito aí? E será que, mesmo os esquerdistas aqui do Brasil, vocês querem mesmo ficar debaixo de um regime desse? Eles querem, por exemplo, controlar a mídia. É uma característica comunista, socialista. Censurar as pessoas para que elas não falem nada contra o governo, não pensem diferente. E aí, ai de quem conseguir ou tentar falar contra o governo. É perseguido, censurado e preso. Não é o que a gente está vendo? Quantas pessoas no Brasil, pessoal, sendo presas por crime de opinião, porque falou, isso é censura. Até o padre aí, ó, o padre Eduardo, Zé Eduardo aí, ó, foi intimado aí achando que ele fazia parte do golpista, porque ele é anticomunista, né, e tal, e é a favor da família tradicional, da pátria, né? Aí, ó, o cara foi inserido nos inquéritos aí, ó. Lógico, foi absolvido, mas entraram na casa dele, ele conta como foi, entraram na casa dele, nem tava lá, tinha os pais dele que são idosos, os caras entraram lá com mandato. Olha o susto, o medo que é uma situação dessa. O mandato de busca e apreensão. Poxa, pegaram o notebook do padre, ele tem um canal que ele fala isso aí no YouTube. Certo? Pegaram o notebook para fazer inspeção, o celular, pegaram as coisas do padre lá. Cara, isso aí é uma espécie de intimidação, cara. E isso aí é censura, cara. Quantas pessoas não sofreram isso? Nesse ano de 2023, 2024 e 2025 ainda tá sofrendo isso. Gente presa, sem provas. O pessoal do 8 de janeiro que entrou lá, dizem que tinha um grupo lá que quebrou primeiro lá. Eles entraram e já tava lá o quebra-quebra. Entendeu? Eles não fizeram nada. E precisava mesmo encobertar. Aí o Flávio Dino foi e sumiu com as câmeras. Tá certo? Olha, o Flávio Dino sumiu, olha aí na notícia. Sumiu com as câmeras. Das 185, ele só tinha 4. E acusou quem? Acusou quem? Acusou a empresa que cuidava disso. De apagar, de deletar e não entregar as imagens. Aqui pra vocês, meu, tem que ser muito tapado pra acreditar nessa história. Você acha que se tivesse um monte de baderneiro, arruaceiro em frente à minha casa, eu ia ficar distraído com as câmeras? A primeira coisa que eu ia falar é ativa as câmeras, vê se tá funcionando. Eu ia ligar, pessoal, a câmera tá ativa aí, porque o pessoal ficou acampado na Praça dos Três Poderes, lá onde o STF e outras casas atuam, eles ficaram lá por semanas, antes de ter essa invasão no dia 8 de janeiro. Ó, um clima tenso desse, você não ia ativar as câmeras? Você não ia falar, fiquem no QAP total aí, né? Com as câmeras, você não ia fazer isso? Gente, pelo amor de Deus, fizeram lavagem cerebral em vocês? Pô, para, esquece, né? Aquele apoiador de Bolsonaro, meu, pelo amor de Deus. Você ama o Bolsonaro, você é apaixonado. Pelo amor de Deus, esquece o Bolsonaro. Estou falando do que o Lula tá fazendo, você não tá percebendo? Vale tudo, então? Nós estamos no país do vale tudo? É o ódio do bem? É isso? Pelo amor de Deus. Inquéritos sem pé, sem cabeça. Gente inocente, senhorinha de 74 anos presa como golpista. 74 anos, uma mulher presa como golpista. Onde vocês estão com a cabeça? Vocês enlouqueceram? E agora a gente tá vendo, eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, dia 6 de agosto de 2025, a casa tá caindo, as coisas estão começando a aparecer, olha o que tá acontecendo aí, e aí que eu falo, não é que eu seja a favor dos Estados Unidos, com taxação, mas era a única forma, eu vejo até como uma intervenção divina, eu preciso acreditar nisso, porque tem muita gente orando por esse país, e eu quero dizer, os tiranos vão cair. Vocês vão cair, em nome de Jesus, vocês vão cair. Não é possível. Aí, olha aí o Alexandre de Moraes sendo acusado aí de abuso de autoridade. E faz tempo. É que agora os Estados Unidos apertou o Brasil, então tá todo mundo começando a... Mano, se eu cair nessa lei de censura aí, nessa sanção aí que o Alexandre de Moraes caiu, eu tô perdido. Eu vou perder minha boquinha nos Estados Unidos, eu vou perder o direito ao uso de cartão de crédito, eu tô lascado, então eu vou sair da mira do Trump, eu vou sair da mira dos Estados Unidos. Então agora tá começando a mudar as coisas, o cenário tá começando a mudar.
Não sei se vai dar certo, mas a coisa tá começando aí. O Barroso pensando em sair do STF. Bom, não sei se vai sair. É a notícia que saiu hoje, olha aí, ó. Tô pondo aí pra vocês. Tá fresquinha. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje é a notícia de hoje, dia 6 de agosto. Tá certo? Ô, pessoal, acordem. E aí a gente vai ver o seguinte. Outra coisa, o exército. Olha como tem gente, o Frei Chico falou, infiltra a gente em todo lugar. Enfia a gente em todo o sistema, no judiciário, no militarismo. Põe gente lá, põe gente nossa lá. Eles vão trabalhar junto para implantar o sistema. Devagarzinho, passo a passo, uma cartilha, passo a passo. Tá tudo aí na nossa cara, vocês não estão vendo? E aí, o que faz o exército, polícia, sei lá quem? Eles não puderam impedir os manifestantes de entrar. Você tá vendo os caras acampados ali há semanas. E você não faz você não trabalha para manter um isolamento, você não trabalha para manter os prédios em segurança, com uma equipe forte, você não faz isso, você não tem essa previsão, mas deixaram o pessoal entrar pacificamente, com as portas abertas, ninguém impediu, como se fosse convidando, entrem. Eu tenho um amigo intelectual, ó, doutor, hein? Eu tenho um amigo doutor, que consegue ser o idiota e não perceber isso. Ou então é do mal, porque só tem duas formas de você não perceber isso. Ou você é o idiota ou você é do mal. Uma coisa ou outra. Porque você não se importar que pessoas inocentes, apesar de não concordar com a política delas, apesar de não concordar com o partido político delas, calma lá, uma coisa, outra coisa. Eu não concordo em nada com o projeto do PT, mas jamais aprovaria um petista ser preso sem ter feito nada de errado. Isso seria injusto. E diante do nosso Deus, queridos, preste atenção, injustiça não é aceitável. Tem limite para tudo, e esses caras extrapolaram o limite. E agora, olha o que a gente está vendo. Essa situação. Você não acha estranho tudo isso que aconteceu lá no dia 8? E o Bolsonaro, com todas as falhas dele, roubou quem? Ah, ele roubou a rachadinha. Os idiotas ainda ficam falando isso. Você acha que os caras já não teriam enfiado o Bolsonaro na cadeia se tivesse alguma prova de roubo dele? Você acredita mesmo nisso? Mano, os caras não sabem mais o que fazer pra investigar esse cara, mano. Já investigaram ele até pra ver se ele não perturbou baleia. Até isso os caras fizeram. Você não acha que se tivesse roubo, teria enfiado esse cara na cadeia faz tempo? O que sobrou, sabe o que sobrou? Essa conversa mole aí, ó. Essa conversa, ó, falha, com contradições, sabe? De possibilidade de golpe de Estado. É o que sobrou, não tem mais nada, é o que sobrou. E que já tá começando a não dar muito certo. Graças aos Estados Unidos. Tá? Queira você ou não, essa que é a realidade. E aí, pessoal, eu não quero esse país comunista, tá? Eu não quero um país socialista, eu não quero um país de corruptos e bandidos, eu não quero fora Lula, eu não quero. Por quê? Porque eu quero liberdade para a igreja. Você acha que em países comunistas, em países socialistas, você, bobo alegre da esquerda, principalmente se você for cristão, católico ou evangélico, seu tonto, sua tonta, acorde, você acredita que se isso aqui um dia se transformar numa Cuba, numa Venezuela, você vai ter liberdade de falar tudo o que você quer? Você vai ser censurado, dependendo do que você fala. Você vai falar, comer na mão do governo. Prega o que eu deixo. Fala o que pode. O que não pode, nós vamos censurar vocês. Acordem. O cristianismo, historicamente, ele sempre foi perseguido pelo comunismo. Essa é a realidade, maluco. Tá? E eu não sou a favor do imperialismo, não, tá? Eu já falei, eu fui da esquerda, eu saí da esquerda quando eu vi o caráter do Lula e comecei a ver que as coisas não iam bem. Você quer ver? Olha os caras que saíram da esquerda, igual eu saí. Olha o que eles falam do Lula. Olha quem é o Lula aí. O senhor falou um pouco antes do Lula, que quando eu lhe perguntei se ele tinha lhe feito alguma confidência, que era uma brincadeira só, o senhor deu a entender que mesmo vocês da imprensa não entendem direito, não conhecem direito o Lula. Qual é esse Lula que a gente não conhece e que talvez o senhor, pelo fato de ter frequentado o círculo dele durante um tempo, talvez tenha algumas pistas que nos faltem? O que eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem. Já imaginava. Mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Hein? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. É forte. O Lula não tem caráter. O Lula é um oportunista que a sociedade brasileira e eu, particularmente, como parte da esquerda brasileira, sou responsável. Porque nós fizemos de conta que o operário é igual à classe. Como Marx disse há 150 anos, que a libertação da classe operária só será obra da própria classe operária, nós confundimos as duas coisas. A gente achou que tinha chegado ao paraíso. Mas ele saiu com altos índices de aprovação, professor. É que o senhor... E daí?
Mas Tio Adolfo também tinha altos índices de aprovação. Mas, professor, anos 30. voltando para trás, era um metalúrgico, um líder operário, liderou greves importantes no final dos anos 70. Não liderou nada. Mas como, professor? Não, isso é a história, a lenda que se construiu. Se você, Mário, que é jornalista e que tem responsabilidades, vá rever os jornais da época, quem liderava as passeatas era Ulisses Guimarães, para garantir que a polícia não atuasse contra os grevistas. Eu saí do PT exatamente quando eu percebi que as coisas não eram bem como eu estava imaginando. Uma das coisas que me impressionou muito foi o enriquecimento ilícito do Lula, né? Que ninguém fala nisso, mas eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados. Né? Hoje o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. Quem é que está atrás disso? Quem que está querendo que isso venha à tona? Porque eu acho que a questão da atuação das pessoas no mundo político, no mundo em geral, é preciso se ver o que essas pessoas fizeram para ter o que tem. O que o Lula fez para ser o miliardário que ele é hoje. Ele foi presidente da República. Né? Ele foi presidente de 2 mandatos. Pois é. Isso, o mandato não dá para isso. Salário? Né? Agora, ele ser caixeiro viajante de uma empresa, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele sempre esteve junto com esse pessoal que é da grande corrupção, que não aparece. Porque eu acho que eu não tenho maneira outra de falar, a não ser de que o Lula se corrompeu e corrompe a sociedade brasileira hoje, através da sua atuação como presidente da República. O que nós estamos assistindo aqui é muito mais depoimento de gente com briga local, comprometendo todo um movimento. Vocês sabem que vocês não estariam nem perto de ter um lote de terra se não fosse um MST, criado em 1984 no meu estado, na cidade de Cascavel. Eu não tenho dúvida que vai ter armação aqui, tá? Vai ter armação de gente que quer incriminar o MST. Sabe por que eu ri quando a deputada falou aqui que até agora eu só tenho vontade de chorar? Porque ela tem uma linda inteligência, mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim, porque foi numa inteligência dessas que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e maioria das que estão lá acreditaram, mas pelas ações do MST a gente pôde comprovar que eles nunca lutaram pela reforma agrária, mas sim pelo poder de estar com aquelas famílias nas mãos fazendo propriedade escravitória delas. Nós éramos escravos de propriedade do MST para ocupar que eles quiser que ocupe e para votar em quem eles quiser que vote. Porque eu vejo aqui pessoas bonita por fora, com uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo, mas as ações é diferente. Eu estou indignada mais uma vez com esses representantes desse país. Entendeu? O cara não tem caráter. E muitos da esquerda não têm escrúpulos. Não é só Lula, não. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô mostrando pra você com vídeos, cara. Com vídeos, com reportagem. Cara, será que você não tá vendo ainda? Então, vamos deixar mais claro. Eu sei que você não gosta dele. Né? Eu sei que você não gosta dele. Você odeia o cara, mas eu quero mostrar um vídeo. Eu quero que você preste atenção no que esse cara vai falar. Olavo de Carvalho, por mais que você não goste dele, eu sei que você é da esquerda, você abomina o cara. Mas deixa a sua ideologia de lado um pouquinho e só vê se tem sentido no que esse cara tá falando. E vê se não tem nada, se não é exatamente isso que o Lula tá fazendo no Brasil, aumentando as taxas, aumentando os impostos. Escute o que o Olavo de Carvalho tinha falado, e faz anos e anos isso aí, hein? Olha o que ele fala. Presta atenção sobre a implantação de socialismo. Presta atenção, e comunismo. O pessoal que não entende, nunca estudou o assunto, acha que é o seguinte: o comunismo, o sujeito toma o poder e diz, agora é o comunismo, tio, mas agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo.
que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Vamos dizer, o nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas não, tem que prosseguir até acabar o último. Nós temos que tomar tudo, depenar os caras até o fim. Daí fica tudo nosso. Ou seja, o socialismo ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Esta é a diferença. Então, quer dizer, o nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Ela é impossível. O von Mises já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômico-Sociológica. O raciocínio dele é muito simples. Se não existe mercado... Como começa uma ditadura? Primeiro dizem que é para proteger a democracia. Depois censuram quem pensa diferente. Tudo em nome do bem comum. A mídia se cala ou vira porta-voz do governo. A justiça vira ferramenta de perseguição. E quando você percebe, já não pode mais falar, protestar ou escolher. Ditadura não começa com tanques, começa com aplausos. Viu aí? Você viu aí? Não é isso que aqui o Brasil está sofrendo agora? Esse monte de impostos, sem limite, o país arrecadando trilhões e não dá conta. O enfraquecimento. Você vai derrubando o quê? Os empresários, cara. Você vai derrubando o quê? As empresas. Você vai acusando os ricos de serem contra os pobres. Não estou falando que tem rico mesquinho, tem mesmo, mas não é bem assim as coisas, não. Não funciona desse jeito, não é esse o caminho, tá? E o Lula tá criando, ele tá seguindo a cartilha, pessoal. É o plano de 1987 agora, 40 anos depois, como ele colocou. Por isso que eu peguei de 86 pra cá, explicando a situação, tá? É o plano dele, tá caminhando pra isso aí. Usando o judiciário, certo? Se perpetuando no poder, levando a censura, sempre com uma narrativa correta, como eles dizem. E as taxações. E o isolamento dos países democráticos. Acusando quem? Os Estados Unidos. Acusa os Estados Unidos. E o que o Eduardo fez de ir lá e fazer isso pra defender o Brasil... e defender a família dele, lógico, eu acho que é justo, mas, veja, é o pretexto perfeito se o Lula quiser romper agora com os Estados Unidos e se transformar numa Cuba. Só que eu não sei se todo mundo que tá com o Lula vai querer. Porque, cara, querendo ou não, a grana tá caindo na mão, é gostoso, mas é gostoso pra poder usar, né? É gostoso pra poder ir pra Europa, é gostoso pra você poder ir pros países democráticos. Os caras não querem ficar dando rolê na China, em Cuba, Venezuela. Os caras, nem Rússia, os caras querem dinheiro, mas pra ir pra Disney, eles querem ir para os Estados Unidos, eles querem ir para Europa. E os Estados Unidos vai pressionar, cara. Vai pressionar. Quem estiver com a esquerda, com a Rússia, vai cair do cavalo. Porque tá tendo aquela guerra da Rússia lá contra a Ucrânia, e a OTAN, os países da Europa têm interesse nisso, e são contra a Rússia, tá certo? E são contra a esquerda nesse sentido. Não no progressismo, mas no sentido político e econômico. Ok? Ó, acorde. Bom, eu tô indo pro fim do vídeo, agora eu vou mostrar pra você o Lula falando que ele deseja e gosta do comunismo. E são ó, inclusive, hoje é dia 8. Uma das falas é de hoje, inclusive. É de hoje. Que ele vai se tornar cada vez mais socialista. Que é um elogio pra ele, outra vez ele disse, que é um elogio pra ele se chamar de comunista. Com vocês, senhoras e senhores, Lula revelando o seu plano. Pra você que não acredita. Depois desse vídeo, acho que eu não tenho mais nada pra te falar, cara. Continua votando na esquerda. Vai, continua votando no PSOL, no PT, PCdoB. Continua, vai, continua. Continua, bobinho. Continua dando seu voto. Eu vou pôr o Lula falando do plano dele e depois eu vou pôr um vídeo pra você falando o que é a Venezuela, a pobreza, a desgraça que tá lá. O que é Cuba, até hoje. Como esse povo sofre na miséria. E ao invés de fazer alguma coisa, a liderança, o governo come bem, vive bem, e fica acusando os Estados Unidos. Oprime seu povo, coloca censura, ditadura, não se perpetua no poder, não deixa as eleições serem transparentes nunca, tá? E não sai mais de lá. Esse é o verdadeiro golpe comunista. Tá bom? Socialista, seja lá o nome que você quer dar. Você não precisa bater palma para os Estados Unidos, não, cara. Mas você também jamais deve brincar e achar que comunismo e socialismo é uma coisa legal. Isso é uma verdade que eu estou colocando nesse vídeo. E se você não acredita, depois de tudo que eu mostrei aqui, eu lamento muito por você. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Fica até o fim. É muito pouco para um partido de esquerda. Um partido de esquerda quer que o presidente diga que alcançar o socialismo.
É verdade, eu sei que as pessoas pensam. Mas eu tenho uma coisa que o sindicato... Essa edição do Agora CNN fica por aqui, mas a gente vai repercutir, claro, esse discurso do presidente Lula no evento do PT ao longo aí dessa tarde, mas nesse momento você fica com o Domingão com Benja. Uma boa tarde para você e bom domingo. Tchau, tchau. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. Aqui quem manda somos nós, brasileiros. Então... Não adianta vestir verde e amarelo agora. O passado não se pinta com outra tinta. Por décadas, Lula carregou o vermelho no peito e no discurso. Um vermelho que não representa o Brasil e os brasileiros. Nós somos brasileiros e nós queremos construir um socialismo brasileiro. É um socialismo adaptado à nossa cultura. O discurso mudou de cor, mas a ideologia é a mesma. A admiração por ditadores, o desprezo pela liberdade e o projeto de poder seguem intactos. O Lula de hoje é o mesmo de sempre. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. A América Latina e sobretudo a América do Sul viveu o seu melhor momento em 500 anos de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, no Equador, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. Eu queria contar um pouquinho da história do porquê nós criamos o Fórum de São Paulo. Em 1985, eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Não sei se o Mickey e o Pateta vão sentir falta de mim. Mas o que eu sei é que sou eu que pago o salário do Mickey e do Pateta. E, portanto, eu afirmo a vocês, se o preço for não conviver com eles, é um preço pequeno, perto da magnitude do que nós estamos tratando aqui. Muito obrigado. Aê! Cadê? É tudo nosso! Tudo nosso! Missão dada! Missão cumprida! Tudo certo? Agora de guerreiro! Missão dada! Ana Priscila! Ana Priscila! Vitória, Vitória! É a Ana, cara! Guerreira, guerreira! Aqui, ó! Oi, boa tarde. Eu sou advogado do Adélio, né? Sim. Do Adélio Bispo. Eu queria saber, conta pra gente, quem mandou matar o Jair Bolsonaro? Eu acho que, segundo o Adélio, foi Deus. Foi Deus. E o laudo provou. Então conta pra gente também, o Brasil quer saber, mais ainda do que isso, quem que tá pagando todos esses advogados aqui que tá cuidando do Adélio Bispo? Isso todos. Isso até o juiz federal lá em cima quer saber. Dos brasileiros. Então, a quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou. Porque é interesse dele isso. Não, o que tem de segredo? Não sei se você está ciente, mas todos os advogados aqui já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na Polícia Federal, de que tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão,
não vou citar um nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, eu tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Uma pergunta simples, caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o Pautori. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora faz isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial, tá errado. Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande, e é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito, tome nota do que eu estou dizendo. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência. Tem aqui nesse encontro. Mas é preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada. Costumes e religião. Então, o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Sabe? A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Esse é o dado. Porque você vai percebendo que as coisas podem acontecer. E vou contar uma coisa para vocês. Eu sou um homem de muita sorte porque encontrar vocês na minha vida é muito importante para mim. Eu acho que tem muita gente que pode ser amada, que pode... Mas eu digo para vocês, eu duvido que tenha uma pessoa que goste tanto de vocês como eu gosto.
da interação. Porque eu sei o trabalho anônimo que é feito nesse país. Eu sei o trabalho anônimo de gente que é desconhecida, mas que levanta de manhã a fim de ajudar alguém. Quer dizer, veja, a igreja inventou os hospitais, inventou os orfanatos, inventou a educação pública, inventou assistência às mães. Tudo que existe de bom e de caridoso no mundo foi a igreja que inventou. Não tem uma instituição que você diga, foi invenção budista, ou foi invenção islâmica. Nada. Tudo veio da igreja. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? O Brasil terá nova bandeira de cartão chinesa. Chama-se UnionPay. Você sabe que o governo chinês, governo comunista da China, está investindo muito aqui no Brasil em infraestrutura, principalmente em agronegócio também. E alguma pessoa até deve estar pensando, que bom que a China está investindo no Brasil. Mas não se engane, o governo comunista da China tem seus interesses próprios investindo aqui no Brasil. O comunismo, o governo da China, ela investe principalmente para ter poder de barganha, poder de compra, manipulação dos preços, com certeza levar vantagem em cima de tudo isso. E a entrada do UnionPay é estratégico para ter bastante influência de pagamentos aqui no Brasil. E diferença entre Mastercard e Visa, essas duas empresas são empresas privadas, ou seja, são bancos privados. Mas o UnionPay é controlado pelo governo, ou seja, o governo chinês comunista, ela pode manipular a cotação da moeda chinesa, por exemplo. Lula afirma que não precisamos fazer comércio em dólar. Imagina, daqui a pouco você trabalha e vai receber o quê? Em moeda chinesa ou moeda indiana ou russa. Imagina esse tipo de situação. Comenta, você quer receber? O Brasil terá nova bandeira de cartão chinesa. Chama-se UnionPay. Estamos caminhando para a extinção da classe média no Brasil. Então, eu falo com convicção. Aí vai ter só rico e pobre. Existe uma revolução socialista silenciosa no Brasil. Que é a transformação dos brasileiros independentes do Estado, a dominação do Estado por partidos. Isso é revolução socialista. Porque você perde a propriedade privada, você começa a trabalhar mais para o Estado do que para você e transfere a sua renda da sua empresa para um Estado corrupto, inchado e ineficiente. Porque se o juro continuar absurdamente elevado desse jeito, a construção civil vai sentir. Já está sentindo e vai sentir. Então, a gente está voltando àquela época que a gente só podia comprar celular e tênis financiado. É uma tragédia. É uma tragédia para a classe média. Você não pode financiar mais nada. Porque no médio e no longo prazo, o juro é impagável. Está acabando o dinheiro, inclusive, da Caixa. Por quê? O governo, para tributar, nós falamos sobre isso hoje do taxade, a pessoa física podia aplicar em LCI e LCA, com 90 dias ela tinha liquidez. Aí eles passaram para 1 ano a LCI, depois voltaram para 10 meses. Então você tem que esperar 10 meses para ter liquidez. Quem no Brasil tem dinheiro para ficar parado assim, sem liquidez por 10 meses? Você não sabe o dia de amanhã? Então esse dinheiro desapareceu, que era um dinheiro sem tributação. Né? Você não pagava imposto. E todo mundo teve que voltar a aplicar nos fundos e dar dinheiro para os bancos. Os bancos adoram uma administração petista. Murilo Fagundes, do SBT. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, minha pergunta é sobre as sanções dos Estados Unidos, prometidas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor criticou a postura dos Estados Unidos no último fim de semana, mas minha pergunta é a seguinte: o governo prepara uma resposta política se essas medidas forem concretizadas? O governo tem tido esse contato com o ministro Moraes? É da intenção do governo se posicionar de uma forma mais concreta se essas medidas, então, vierem à tona? Olha, eu não conversei com o ministro Mauro Vieira porque ele foi, na frente para tentar organizar minha chegada em Paris. Mas eu vou dizer para você o que eu penso, tá? E o que eu pensava vai ser a decisão do governo. Primeiro, é inadmissível
que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Sabe? Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante. Porque nós achamos, sabe, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Então, a minha posição na questão do comércio, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós temos é o seguinte. Primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, sabe, uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. Tá? Eu acho que o mundo tem regras civilizatórias para a convivência entre os países. O multilateralismo foi uma das coisas mais extraordinárias criadas depois da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente respeitar. E como eu gosto de respeitar, eu gosto de ser respeitado. Tá? Então, por enquanto, o que nós temos é fala de pessoas, sabe? Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. O cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho inclusive feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. De comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Do costume, da família, do patriotismo. Informação de momento que vem direto do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF formaram agora maioria na votação, no julgamento, na verdade, sobre as redes sociais. Um julgamento que trata de ampliação, ou não, agora sim de ampliação, sobre a responsabilização das plataformas, as chamadas Big Techs, sobre o conteúdo que é postado por usuários de redes sociais. Um julgamento muito importante, que diz respeito também a esse assunto tratado na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional de uma forma geral. Vamos para análise aqui sobre isso.
Vamos lá, Pedro Venceslau está aqui comigo agora nesse começo, já com breaking news. A gente estava acompanhando esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, o entendimento dos ministros sobre ampliar ou não a responsabilização das Big Techs, e eles estão debruçados sobre o marco civil da internet. Venezuela, que já foi o quarto país mais rico do mundo e hoje é o mais pobre da América Latina. Um quadro que se agravou com o regime chavista inspirado na ditadura cubana. Do passado de abundância ao presente de carência e fome. A Venezuela, que hoje é um dos principais palcos de tensão no continente, antes dava inveja aos vizinhos. Era sinônimo de desenvolvimento. We're here in the United States and Daddy is down here in Venezuela. That's where Daddy is working, Jeff. Na década de 50, graças à produção de petróleo, o PIB per capita dos venezuelanos só era menor do que o dos americanos, dos suíços e dos neozelandeses. Muito longe do que acontece hoje. O PIB per capita do país é de pouco mais de 3.600 dólares e o salário mínimo é de cerca de R$20 por mês. Metade da população da Venezuela vive abaixo da linha de pobreza. A ditadura de Hugo Chávez conseguiu melhorar as condições de vida no país no começo dos anos 2000. Uma situação que Nicolás Maduro não conseguiu manter, mergulhando a nação na miséria. O Maduro é um político que não tem o mesmo carisma e nem a mesma sorte do Hugo Chávez, porque é com ele que o preço do petróleo começa de fato a cair. Você precisa diversificar essa atividade econômica. Chávez começou um processo de perseguição aos opositores e a empresários, intensificado pelo ditador Maduro. Milhares de empresas fecharam, sem perspectiva, com medo e fome. Milhões deixaram o país. Simão Bolívar é considerado um herói na Venezuela por libertar o povo daquele país. Quase 2 séculos após a morte dele, milhões de venezuelanos fogem de lá com medo e fome. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 8 milhões de venezuelanos fugiram do país nos últimos 14 anos. Carlos fez 2 faculdades e tem pós-graduação. Sem perspectivas na Venezuela e com medo da perseguição política, ele fugiu para o Brasil. E acabaram essa oportunidade para a minha geração, produto de um regime totalitário que foi abarcando todas as instituições do país e acabando com a democracia. E a qualquer momento o jornalismo da Band volta com novas informações. Não perca logo mais o Canal Livre ao vivo sobre as eleições na Venezuela. O programa recebe o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, e o ex-embaixador do Brasil em Londres e Washington, Rubens Barbosa. Participam o jornalista Fernando Mitre e o cientista político Fernando Schiller, com a apresentação de Rodolfo Schneider. É daqui a pouquinho, às 11h30. Mais um dia aqui em Cuba, passando raiva aqui nesse país, viajantes. Vocês não têm noção do que é isso aqui, tá? Não tem internet praticamente, não existe, tá? Falta luz todos os dias, tá? 4, 5, 6 horas sem energia, porque o governo corta a energia do povo aqui, tá? Gente, eu tô no centro de Havana, olha isso aqui, viajantes. Isso aqui é pior que uma favela no Brasil, tá? O povo tá morrendo de fome aqui, tá? Conversei com algumas pessoas, o servidor público aqui ganha 30 dólares por mês, viajante. Isso dá 360 dólares por ano. Eles não conseguem sair aqui de Cuba, tá? O povo tá morrendo de fome. Esse país é uma desgraça, viajantes. E ainda tem gente aí no Brasil que fala que é comunista, que ama o comunismo. Vocês não têm noção do que é um país comunismo. Isso aqui é um lixo, viajantes, tá? Eu não recomendo ninguém vir. Eu sou um influenciador de viagem, eu tô aqui pra gravar e mostrar pra vocês a realidade. Quando eu desembarquei aqui em Cuba, na entrevista, que eles perguntaram o que eu fazia, eu falei que eu era influenciador de viagem. Eles falaram pra mim, cuidado, você não pode filmar as coisas na rua, porque senão você pode ser preso. Isso mesmo, viajantes. Falaram que eu não poderia filmar essas coisas. Isso aqui, ó, viajantes, você não tem noção. É lixo na rua toda. Um fedor que você não tem noção. Eu tô no centro, isso aqui é uma parte turística aqui de Havana. Então falaram que eu poderia ser preso. Outro detalhe, eu fiquei 1 hora preso no aeroporto, viajantes, porque eu estou trazendo 2 PlayStation 5, estou levando pro meu sobrinho no Brasil, tá, presente, e eles queriam me taxar, porque acharam que eu tava importando para vender aqui no país. A Aline tava trazendo uma Bíblia, ela sempre viaja com a Bíblia, levaram ela para uma sala, abriram a mala dela, fizeram ela folhear a Bíblia toda, até os rascunhos que ela faz na Bíblia, perguntaram o que era, porque você não pode trazer livros para Cuba. Enfim, sejam bem-vindos a Cuba.